De volta com o último bloco do Política Cruzada. Conforme eu prometi para você, eu estou recebendo aqui Leandro Groppo, consultor em marketing político. Ele foi é um termo que eles usam, né? Não sei se o Leandro vai gostar, mas o marqueteiro da campanha de Romeu Zema, que, só lembrando para você, tinha 2% de intenção de voto lá no início da campanha, quando ele foi lançado candidato, e fechou vencendo o segundo turno com mais de 70% dos votos válidos. Então, Leandro está aqui conosco. Bom dia, Leandro, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique, é um prazer estar aqui novamente, como sempre. Sempre que chamado, eu estarei. Leandro, vamos começar falando desse trabalho todo, né? Para algumas pessoas, alguns que avaliam, dizia o seguinte: olha, o Novo buscou Romeu Zema, que era um possível candidato, que se apresentava como novo, que tinha perspectiva, um empresário de sucesso, mas que havia uma perspectiva de que pudesse chegar num segundo turno. Vencer uma eleição não era algo muito próximo dele, pelo menos é o que os analistas chegaram a falar, e eu também cheguei a afirmar isso algumas vezes. Mas todos foram surpreendidos. Você tinha ideia disso quando você assumiu a campanha, você foi chamado para fazer a campanha? Você tinha ideia de que ele chegaria e que chegaria na frente no segundo turno e vencendo ao final da disputa do segundo turno? Rick, a campanha é algo muito dinâmico, mas ela tem algumas regras básicas que são em todas as campanhas, que são 4 elementos que eu costumo dizer. Primeiro, você tem que ter um bom candidato, com boas propostas, com uma boa imagem. E o Romeu era um bom candidato naquela época já. Segundo é a conjuntura que manda. Se a conjuntura é de continuidade, se é de mudança. Aqui e a conjuntura era muito de mudança. Aqui no Brasil e muitos dos estados. Terceiro, você tem que ter grupo. Tem que ter gente que te apoie, tem que ter gente para fazer a campanha. E isso era uma dificuldade que o Novo tinha e eles sabiam disso. E quarto, você tem que ter uma comunicação bem feita, uma comunicação estratégica que entenda o que o seu eleitor quer, demanda e devolve isso a ele. E esse ponto aqui foi onde eu entrei e mostrei isso a eles, que são esses 4 fatores, e o partido entendeu a importância de uma comunicação bem feita. Por isso eu entendi que era um grande desafio lá atrás, quando fui chamado pela primeira vez, mas vi que poderia se tornar um case, como se tornou. Daí em diante a gente parte para a pesquisa de diagnóstico, e fizemos um grande diagnóstico. O investimento numa campanha, independente do valor que tenha, se eu posso dizer, sempre quando eu entro, se posso falar o investimento zero, que tem que ser o primordial, o essencial, o inicial, é em pesquisa de diagnóstico. E a gente fez uma pesquisa de diagnóstico que mostrou que, independente da intenção de voto do Romeu naquele momento, que era de 2%, ele tinha um maior potencial de crescimento. O que isso significa? Que quanto maior as pessoas conheçam, quanto mais as pessoas conheçam, mais elas votam. E nós medimos, evidentemente, o dele e dos outros adversários. Por exemplo, naquele momento que a Anastasia tinha 30% ou um pouco mais, ainda assim o potencial de crescimento do Romeu, que naquele momento tinha 2%, era maior do que o Anastasia, era muito superior ao Pimentel e maior do que os outros adversários. Então, a gente sabia que sim, era possível, mas com todas as dificuldades que uma campanha com limitação de recursos, como o Partido Novo, que não usa. 700 mil que ele gastou na campanha? Me parece que foi isso declarado. No primeiro turno foi um pouquinho mais do que isso. Com limitação de recursos, porque eles não usam fundo partidário. Com limitação de gente, porque o Partido Novo é realmente novo, tinha pouca estrutura, poucos filiados, etc. poucas... E como eu entrei na campanha há pouco tempo, realmente, do início, então a gente teve que montar, teve que construir esse carro, não é nem trocar a roda, tivemos que construir o carro com o carro já em movimento, porque já era campanha. Mas então a gente tinha o grau de potencial de crescimento que era muito superior. A questão da campanha toda foi fazer com que isso se realizasse. E fomos aí felizes e eficientes em fazer isso, gastando inclusive muito menos. A campanha do Romeu custou, se eu não me engano, 3 a 4 vezes menos do que a Anastasia. Sem dúvida, foi algo que chamou muita atenção. Mas um pouco antes disso, eu gostaria que você me contasse o seguinte: como é que você foi convidado para a campanha? Eu posso dizer que essa foi a primeira grande campanha que você fez, ou já tem no seu currículo outras grandes campanhas como essa? Não, Rick, eu tenho 20 anos de experiência na área, né? Eu fui assessor do vice-presidente, José Alencar, que foi vice-presidente do Lula, e participei das campanhas dele de governo em 94, em 98 para o Senado, depois em 2002 para a presidência. Entrei para o governo para ser assessor dele, participei da campanha de reeleição em 2006 e daí em diante, eu sempre vivi política muito na pele, mas daí em diante eu me aprofundei mais na técnica. Fiz 2 mestrados, um em política pública, um em comunicação, pós-graduação em gestão pública.
Fui para o exterior fazer curso de comunicação política, que é diferente do que a gente aprende na cadeira de jornalismo, de comunicação social. Então fui atrás dessas técnicas porque eu já gostava muito e sempre tive o interesse de trabalhar na área. E daí em diante participei de diversas campanhas em todos os níveis, de vereador a presidente. Depois montei minha empresa, fui concursado federal, pedi exoneração, porque eu vi que não era o que você queria. Área, e montei minha própria empresa e, graças a Deus, tivemos sucesso, não só em política eleitoral de cargos de prefeito, governador, enfim, mas também já trabalhei em campanha classista, conselho regional de classe, trabalhei em campanha de time de futebol, já trabalhei em campanha de clube de futebol de condomínio, já trabalhei em campanha de reitoria de universidade, fizemos agora a campanha da FIENG, Federação das Indústrias. Então, assim, é uma bagagem muito grande que a gente trouxe e a conjuntura deu certo, porque eu estou agora mais em Belo Horizonte, nosso escritório está lá, e tive o prazer de ser convidado e enxerguei a oportunidade desse desafio que, graças a Deus, virou um grande case, mas muito com o auxílio e com a perspicácia do pessoal do Partido Novo e o Romeu, que é um candidato, era o melhor candidato que podia ter para essa eleição. E como é que foi esse bate-bola com ele, assim, olha, candidato? Porque uma coisa é o seguinte, você tem o candidato que tem todos os atributos para chegar ao cargo, mas ele precisa ser orientado. E como foi aceitar a orientação? Porque tem candidato que fala, não, beleza, está combinado, e chega e faz diferente. Contigo, pelo menos o que a gente enxergou é que foi um bate-bola bem organizado. E eu vejo hoje, né, retrospectivamente, funcionou porque foi assim. O Partido Novo, o diretório, tanto o Romeu, enfim, ele compreendeu o que era o trabalho de marketing político, de coordenação de campanha, e faziam tudo aquilo que a gente determinava. Logicamente que dentro dos recursos disponíveis, recursos de tempo, recursos de gente, recursos financeiros. Então a gente trabalhou toda a estratégia dentro do que existia. E dentro do que, inclusive, é a bandeira do partido, era o que ele já defendia. O que a gente faz é avaliar como o eleitor entende aquela bandeira e o que ele espera dela, e casar as duas coisas. E à medida que a gente foi trabalhando, a gente foi conseguindo fazer. E o Romeu é uma pessoa extremamente disciplinada, quando entende o objetivo daquilo, e um monstro para trabalhar. O cara é um monstro para trabalhar porque é a lida dele normal, das empresas dele. Ele fala que sempre acordou 6 horas da manhã e trabalhava até 10, 11, até a hora necessária. E na campanha foi assim, a maior parte da campanha, inclusive, a gente fez de van. A gente pegava um avião, por exemplo, para Uberlândia. Teve um caso assim, a gente pegou um avião para Uberlândia e daqui de van a gente rodou quase o Triângulo inteiro em 4, 5 dias. Eram 5, 6 cidades por dia. E ele sem reclamar e fazia, cumpria a agenda. É um monstro para trabalhar. Então, como eu falei, nos 4 fatores, o primeiro é o candidato. Se você tem um candidato ruim, não há marketing que salve. Tá certo. Vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto. Bom, está eleito, está trabalhando, a gente percebe isso, está junto com o pessoal da comissão de transição, conhecendo o governo. Eu sei que seu trabalho encerrou enquanto esse trabalho de marketing lá, mas continua como consultor, né? O que você pode me falar com relação a isso, essa formação de governo? Ele falava, nós temos hoje em Minas Gerais, me parece que 21 secretarias, se eu não estiver enganado no número, e a promessa dele era de reduzir para 9. E agora, como é que ele vai compor isso? Porque ele precisa de apoio na Assembleia, deputado não larga a Assembleia para ir para o governo se não for para ocupar um cargo de secretário, vai ter menos secretaria, a tendência é criar departamentos, agências, algo mais, vamos dizer assim, mais enxuto e com um status um pouco menor. Como é que ele vai coordenar isso tudo? Lembrando que ele tem pouco orçamento, ou um orçamento que está muito comprometido, tem essa promessa de reduzir, mas precisa de apoio. Como é que ele está construindo isso? Bom, Henrique, eu vou te falar numa visão externa, porque eu não estou dentro da transição e não vou estar dentro do governo, ocupando cargo comissão político, enfim. Eu vejo que ele tem um compromisso muito grande e é o que eu falo, a urna não dá recado, ela determina. E os eleitores determinaram que querem realmente mudança em Minas. E era o que ele propunha e por isso foi vencedor. Então, eu acredito e vejo pelas conversas que não vão haver políticos no secretariado, não vai ter. Ele vai reduzir e muito o número de secretarias, dentro da perspectiva de 9, não sei se vai conseguir reduzir, porque tem determinados assuntos que tem embates ali, meio ambiente com agricultura, enfim. Então, tem determinadas situações, mas ele vai reduzir muito, vai reduzir lá, ele falava na campanha, 80% dos cargos comissionados, porque realmente, é uma brincadeira até que ele fez,
Minas, a maior estatal de Minas hoje chama Cabidenge, que são os cabides de empregos de Minas Gerais, entendeu? Então, é um cabide de emprego, e não é só no governo de Minas, não, em muitos outros lugares. Sem então, dúvida. isso, com certeza, a parte de gestão, eu não tenho dúvidas que vai ser um governo muito exitoso. E a parte política é onde eles vão ter que ter alguma habilidade, como é um primeiro governo do Partido Novo, eles vão ter que ter habilidade, porque, afinal de contas, num governo, tudo é política. Uma comunicação que você faz se transforma em notícia, se transforma em algo que tem uma consequência, uma ação, uma obra, uma decisão, uma fala, tudo vira política. Então você tem que ter esse espectro político por trás para te dar o gabarito de transformar tudo aquilo que você está fazendo no resultado que você objetiva. Bom, nesse primeiro momento, o Novo vai precisar buscar alianças para poder governar. Como é que está na sua análise desse ponto, já que você não está mais no governo, virou só, se tornou consultor e está trabalhando nesse sentido, como é que o governo tem enxergado isso? Tem buscado? Ele e o vice, o Paulo Brant, que já tinha uma experiência anterior, tem conversado com os deputados, por exemplo, estaduais, um a um. Isso eles têm feito. E já é uma grande diferença, porque você vê o ex-governador Pimentel, a notícia que se tem é que ele nunca foi na Assembleia. E o Romeu, logo após, se eu não me engano, na semana seguinte ou 2 semanas depois, foi à Assembleia. Visitou o presidente da Assembleia, o Adalclever, que foi inclusive seu adversário na campanha, mas foi lá, fez uma visita de cortesia, se mostrou disponível, quis entender a estrutura, como foram os votos, quem se elegeu, quem estava saindo. E eles estão conversando um a um, e a notícia que se tem é que não há receptividade muito grande. Porque assim, agora falando mais profissionalmente, um deputado, ele quer fazer um trabalho bem feito, mas ele também preocupa com a sua reeleição. Então, se você auxiliar um deputado a se reeleger, então se você vai fazer uma obra no Triângulo, que é uma obra que o deputado daquele município, daquela região, tem prometido, se compromissado há tanto tempo, e o governador vem e dá para ele essa autonomia de falar que foi ele que conseguiu, ou mostrar que foi ele que está lutando por isso, isso é bom para o deputado. Entendeu? O que eles não se adequam, o governo, né, que eu vejo, quanto a tratamentos, o toma lá da cá, como o Romeu falava na campanha. Uhum. Isso aí eu tenho certeza que é descartado. Mas, como eu falei, os deputados querem se reeleger. E eles estão entendendo que quem for tentar fazer política como antigamente, tanto campanha como a gestão, vai ficar para trás, como muitos, inclusive, já ficaram para trás nessa eleição. Bom, o Novo tem vindo com essa perspectiva. Minas Gerais, o caso da eleição do governador Zema sobre a sua batuta se tornou um case para o país inteiro, para o partido, e provavelmente o partido vai investir em algumas campanhas para prefeituras em 2020. Acredito nisso. Como é que você está enxergando isso? O partido já chegou a conversar com você? Você já conseguiu enxergar no partido essa possibilidade? Uberlândia pode ser uma dessas cidades que tenha um candidato novo? Bom, é que ainda não, pelo que eu sei, não tem definição a esse respeito. Em verdade, eles ainda está muito recente a eleição, né? Não completamos nem um mês ainda da eleição, e eles ainda estão vendo toda essa parte de gestão. Mas acredito que está no radar de todo partido chegar ao poder para você colocar, implementar as suas políticas que você tem em mente, que você interessa colocar. Então, com certeza, deve estar no radar, num curto, médio prazo, pensar na eleição municipal que se avizinha, e o cenário, eu acredito, que vai continuar um cenário de mudança, um cenário perfeito para alternância de poder em relação aos atuais mandatários. Acredito eu que em 2 anos essa conjuntura não vai se modificar nesse sentido, vai continuar sendo uma campanha de mudança. E aí tem outros fatores, as dificuldades que os atuais prefeitos enfrentam, a falta de repasse do governo atual estadual. Então tem diversos fatores que dizem que a próxima campanha vai continuar sendo de mudança. Agora, é bem provável que o Partido Novo, tendo a força de um governo do Estado, e ainda mais se daqui a 2 anos, 1 ano e meio, esse governo for bem sucedido na proposta que ele tiver de gestão, ele vai ter muita força nas eleições municipais. Aqui em Uberlândia surgiu um grupo que está sendo denominado como Somos Todos Uberlândia. Tem o objetivo de reunir aí entre 400 e 500 voluntários que tem o objetivo de construir um plano de governo que possa ser entregue para os próximos candidatos
que venham a se apresentar eles para disputar a eleição em 2020, seja para o atual prefeito ou outros candidatos que surjam com uma ideia do novo. Então, eles têm aqui propostas como reduzir em 80% os cargos de confiança, algo semelhante ao do Zema, né? Reduzir de 5 a 6 secretarias, criar a Secretaria da Microempresa, Micro e Pequena Empresa em Uberlândia, também reduzir de 7 para 5 autarquias, levantar os custos de carros locados, priorizar a educação desde a primeira infância como um modelo que seja mais voltado mesmo para cuidar da criança, educar de forma que não precise gastar muito mais adiante. Enfim, uma série de questões. Você acredita que é uma proposta que possa passar pelo modelo que o Uberlândia quer? Precisa? Ô Rick, essa campanha se mostrou numa conjuntura que era a base do discurso do Romeu, de corte de privilégio, corte de mordomia, corte de desperdício na carne, porque o que os políticos, os mesmos políticos de sempre fizeram ou têm feito, é de pedir à população de apertar o cinto, mas eles estão gordos, estão com o cinto frouxo, gastando como agora o governo do estado mostrou a frota aérea que ficava à disposição do governador, como o palácio que o governador até então morava, e o Romeu já falou que vai morar na casa dele. Ele é um cidadão e paga imposto como qualquer outro, não tem por que ter um palácio. E essa eleição foi o que eu disse, ela foi um corte no que eu chamo de síndrome de autoridade, dos políticos que se sentem num pedestal e a população, os eleitores, têm que vir beijar a mão dele. Isso acabou, e essa eleição foi o divisor de águas nesse sentido. E o empresariado tem observado, e aí eu trago até a experiência da minha participação na campanha da Federação das Indústrias, nesse sentido, o empresariado tem percebido que há muito tempo deixou a política de lado para os políticos e o resultado foi negativo, não só na vida das pessoas, mas nas empresas. E eles têm tomado consciência que eles têm que fazer parte e trazer uma gestão minimamente eficiente para que as empresas dele tenham sucesso, para que a economia desenvolva e o Brasil não vire uma Venezuela. Então, eu acredito que qualquer movimento nesse sentido é muito importante e creio que pode ter um grande sucesso. Espero que tenha. Leandro, nosso tempo acabou, mas eu agradeço demais a sua vinda aqui hoje. Um abraço para você. Eu que agradeço. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. A gente se encontra domingo que vem com mais um tema muito importante para a sua vida, pode ter certeza. Um abraço, até lá.